Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futipédia e sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já devem estar esperando, aqui vai mais um vídeo de história, geografia e geopolítica, porque hoje a gente vai falar sobre alguns confrontos que são proibidos pela FIFA. Nesse vídeo aqui, a gente vai focar só em confrontos de seleções e mais especificamente a gente vai falar entre Europa e Ásia, já que tem confrontos rolando no mundo todo, mas nem todos são muito noticiados, é difícil achar notícias a respeito desses confrontos e saber quais mais países não podem jogar contra outros países. Por exemplo, está rolando agora uma tentativa de invasão da Venezuela para invadir a Guiana, e muito provavelmente se essas duas seleções fossem jogar, talvez daria ruim. Então, imagino que seja um jogo que não saia, né? Um jogo que não vai acontecer. Também não tem muito motivo, já que a Guiana não disputa eliminatórias sul-americanas, apesar de fazer parte da América do Sul. E também não acho que vão marcar algum amistoso com eles. Também não acredito que isso aconteça numa Copa América, nem numa Copa do Mundo, nem nenhuma outra competição. Então isso é pouco noticiado. Mas eu vou falar de outros confrontos aqui que são mais prováveis de acontecer, embora a FIFA não deixe acontecer, mas são confrontos que, alguns cruzamentos que talvez fossem possíveis de rolar. Então o primeiro confronto que está proibido pela FIFA, e acho que não é nenhuma mistério para ninguém, tanto o confronto quanto o motivo, que é Rússia e Ucrânia. Hoje, tanto a Rússia quanto os times russos, eles estão banidos do futebol, então não dá para acontecer nenhum confronto entre Rússia e Ucrânia, mas desde, se não me engano, 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, já estava uma tensãozinha entre eles, e aí depois que a Rússia invadiu a Ucrânia de vez, ficou totalmente impossível dos dois jogarem, tanto se a Rússia ainda estivesse jogando competições da UEFA e da FIFA, mas como não está, mesmo que tivesse, não seria possível de ter esse jogo aí. Para evitar confusão entre russos e ucranianos, a FIFA proíbe esse confronto. Agora um outro que poderia rolar, porque nenhum desses dois times estão banidos, e também é muito fácil de entender o porquê, é Israel e Palestina. Tanto que Israel ele tem treta não só com a Palestina, mas com muitos países do Oriente Médio, consequentemente. E por causa desse confronto, Israel nem disputa eliminatórias asiáticas, não disputa competições continentais pela Ásia, e sim pela Europa, tanto que times israelenses já jogaram a Liga dos Campeões da Ásia, hoje eles jogam a Liga dos Campeões da Europa, assim como Israel também disputa eliminatórias para a Eurocopa, eliminatórias para a Copa do Mundo via UEFA e não pela Ásia. E ali na Ásia também tem alguns conflitozinhos, se não me engano, Índia, Paquistão, tem algumas outras repúblicas soviéticas que tem uma tretinha ali também, mas pesquisando aqui eu não achei nada para falar para vocês, e também acredito que se tivesse um Tadiquistão e Turcomenistão ninguém ia se importar, então eu vou focar aqui mais nos confrontos europeus, porque vocês só se interessam pela Europa, então comecem a se interessar por outros continentes e outros países também. Agora, um que não é tão óbvio aqui, mas quem entende de história já deve saber, que é a questão de Kosovo e Sérvia. O Kosovo não pode enfrentar a Sérvia em competições europeias e competições da FIFA, e era bem possível deles se enfrentarem, porque os dois disputam eliminatórias para a Eurocopa e ambos disputam eliminatórias para a Copa do Mundo via UEFA, e essas duas seleções não podem se enfrentar. Eu não sei se essas proibições se estendem para times também, mas de qualquer forma, um time do Kosovo dificilmente vai jogar contra um time da Sérvia via Liga dos Campeões. Talvez isso fosse um pouco mais possível na Conference League, mas acredito que essa proibição se estenda para clubes também, e assim Kosovo e Sérvia não podem se enfrentar. E não sei o que aconteceria se eles caíssem numa oitavas de final de Copa do Mundo. Acho bem difícil ambos se classificarem para a Eurocopa também, mas em eliminatórias com certeza a UEFA vai lá e muda eles de grupo para não acontecer. Já aconteceu da UEFA ter que mudar as seleções de grupo para elas não se enfrentarem, se não me engano foi Espanha e Gibraltar, eu não lembro, mas já aconteceu. Mas entre Kosovo e Sérvia vocês devem saber que ambos os países faziam parte da antiga Iugoslávia, e quando a Iugoslávia começou a se separar, a Sérvia meio que saiu brigando com todo mundo, brigou com a Bósnia, brigou com a Croácia, e com o Kosovo foi a mesma coisa,
Mas apesar dessa rivalidade aí, Kosovo também não se dá muito bem com a Bósnia, e esse jogo também ele é travado aí pela FIFA. A FIFA evita que Kosovo e Bósnia joguem, e Rússia também. A Rússia é mais pelo apoio que ela tem à Sérvia, porque o Kosovo ele se separou da antiga Iugoslávia, a Sérvia não curtiu muito, e aconteceu a mesma coisa com as repúblicas soviéticas, a Rússia não curtiu muito, então a Rússia fica do lado da Sérvia e Kosovo também acaba não jogando contra a seleção russa, e também nem vai jogar por enquanto, porque a Rússia também está banida. Então são esses três países aí que não reconhecem Kosovo como país também, não reconhecem a soberania de Kosovo, e a Espanha também não reconhece, mas apesar disso, acho que já teve jogo entre Kosovo e Espanha, então não é nada muito grave. E aí você deve estar pensando, pô, mas por que a Espanha não reconhece Kosovo como país? E todos esses países que tem alguma tretinha separatista dentro acabam não apoiando quando o país que faz parte de outro tenta se separar. E esse é o caso da Espanha, que tem algumas regiões separatistas lá dentro, principalmente o País Basco e a Catalunha, que vocês já devem saber, são ambas regiões da Espanha que já tentaram se separar aí, e a Espanha acaba não apoiando outros países que tentam se separar, para isso não dar força para regiões internas da Espanha também não se sentirem motivadas a acabar se separando. E agora um outro caso também que é proibido o confronto entre esses dois times é a Armênia e a Azerbaijão. Esses dois países ficam ali na região do Cáucaso e eles pertenciam à antiga União Soviética. Quando a União Soviética começou a ruir, alguns países foram se separando, a Armênia se separou, o Azerbaijão se separou também, e aí a Armênia pegou um território que o Azerbaijão dizia que era dele e tal, e essa tretinha, ela com tretinha com modo de falar, porque já morreu gente aí, até o System of Down, que é uma banda de rock muito boa, eles têm origem armênia e eles são bastante ativistas aí na causa da Armênia. E essa treta com o Azerbaijão é mais ou menos uma treta que acontece em outros países também. Existe uma fronteira delimitada e aí certo país fala, ó, meu território é esse e o seu território é dessa fronteira para lá. Porém, geralmente, a população vai crescendo, ela não respeita muito fronteira. É a mesma coisa que uma cidade tem fronteira com outra, o bairro vai crescendo e acaba se misturando tudo. E aí o que acontece? Alguns armênios acabaram indo morar pro lado de lá da fronteira. Então, quando você delimita uma fronteira e fala, isso aqui é Azerbaijão, isso aqui é Armênia, alguns armênios moravam do lado de lá, e aí meio que a politicagem fala que esse pedaço é do Azerbaijão, só que tem um monte de armênio morando lá que não se considera azerbaijano, não é azeri, né? É azeri que é o jeito certo de falar, não tenho certeza. Mas aí esses armênios não se consideram dessa nacionalidade e a Armênia tenta expandir seu território até lá e aí causa uma treta, não cabe aqui falar quem tá certo e quem tá errado. O que acontece é que civis acabam sofrendo por causa disso e aconteceu até um caso interessante, vocês devem se lembrar, naquela final da Europa League que foi em Baku, no Azerbaijão, e lá o Mkhitaryan jogava no Arsenal, foi Arsenal e Chelsea. Ele nem pôde ir pro jogo, porque ele é armênio, se entrar no Azerbaijão, o pessoal não conseguiria garantir a segurança dele, para vocês verem o nível. E para mim, um erro total da UEFA mandar uma final de uma competição continental num país que ele não é aberto a qualquer pessoa. Armênios não podiam ir lá, e principalmente um armênio que é atleta que ia estar jogando, deixou de jogar uma final por causa de uma treta política, e a UEFA meio que cagou pra isso, então é meio embaçado. Mas esse é um outro confronto aí que tá proibido de acontecer. E por último aqui, um que talvez parece que acho que ninguém liga muito para esse confronto, mas ele existe, que é Espanha e Gibraltar. E eles também não podem jogar porque Gibraltar era um território espanhol, a Espanha cedeu esse território para a Inglaterra, só que aí Gibraltar falou que ia ser independente, e a Espanha não reconhece também, e rola essa treta aí, e Espanha e Gibraltar também não se enfrentam em competições da UEFA. Eu nem sabia que a treta era pesada, muito provavelmente porque Gibraltar ele é muito pequeno, e se a Espanha resolvesse atacar, eles ganhariam muito fácil. Então, assim, não vi isso escalando para confrontos armados e aí a mídia acaba não noticiando muito. Que bom que não tem ataques contra civis nesse confronto entre Espanha e Gibraltar. Menos mal que o problema seja mais político do que entre nas vias de fato. Mas também é um confronto aí que a UEFA tenta evitar de cruzar a Espanha e Gibraltar
evitar que eles caiam no mesmo grupo. Se não me engano, teve um sorteio que colocou eles no mesmo grupo e a UEFA foi lá e tirou Gibraltar e colocou em outro grupo. Então acontece muito dessas travas aí por causa de geopolítica, por causa de confrontos, e aí tanto a UEFA quanto a FIFA, que é mais no caso da UEFA, porque quase todos os países são países europeus, então eles evitam aí que esses times entrem em confronto para não acontecer uma guerra aí e isso venha escalar para o futebol, igual aconteceu na guerra do futebol entre El Salvador e Honduras. Eu contei essa história aqui, você pode ver. Se eu lembrar, eu vou colocar no card, mas no meu canal tem poucos vídeos ainda, você pode achar lá. E esses são os confrontos que são proibidos de acontecer aí. Eu não sei o que aconteceria se esses times se pegassem numa fase aguda de uma competição. Provavelmente, se fosse uma Copa do Mundo, como ela é em território neutro, talvez não daria problema. Mas se fossem em algum lugar onde tivesse jogos de ida e volta, porque eu sei, é só eliminatórios, então em eliminatórios, como é fase de grupo, dá pra manejar de uma maneira que eles não entrem em confronto entre um e outro. Mas se isso acontecesse na Champions, por exemplo, por exemplo, do Kosovo e um da Sérvia jogar, eu acho que a UEFA tentaria mandar eles para um campo neutro. O que será que eles fariam, hein? Mas conta aí pra mim, você sabia que desses confrontos aqui, tem algum que te surpreendeu e você não sabia que era proibido de jogarem? E eu sei que existem outros, se você lembrar de mais algum, coloca aqui nos comentários para complementar o vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, não deixe de dar o like antes de sair do vídeo, e se você não é inscrito, se inscreve aí que tem vídeos como esse sobre história, geopolítica, geografia, que eu acho muito legal de fazer, então se inscreve aí para ver mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto e até a próxima.